Olá, eu sou Luiz André, jornalista do Grupo Canal de Comunicação, e seja bem-vindo ao Política em Pauta. Hoje nosso convidado é o Lucas Bove, deputado estadual pelo PL de São Paulo, eleito em 2022 e atua nas principais pautas como agronegócio, educação, segurança e desenvolvimento social, e também econômico. Muito obrigado pela presença, Lucas Bove. Obrigado, Luiz. Sempre um prazer retornar aqui a essa casa tão importante com uma audiência tão qualificada. Perfeito. Lucas, eu gostaria de saber, você inicialmente se consolidou no setor de empresarial, né? Se consolidou no setor empresarial. Como foi para você e como foi essa passagem do empresário para o mundo político? Ô, Luiz, olha, eu tenho 38 anos, né? Eu tenho, portanto, aí mais de 20 anos de experiência no mercado privado. Eu continuo atuando. Fui por muito tempo executivo de grandes empresas, trabalhei em multinacionais, em empresas familiares e há cerca de 8 anos aí montei a minha própria empresa. Tenho uma pequena construtora em São Paulo. Então a minha vida sempre foi na iniciativa privada. O meu pai é um engenheiro que trabalha até hoje, minha mãe é uma professora aposentada, mas eu desde moleque gostava da política e não sei explicar o porquê. Eu assistia aos debates, eu queria ser político, eu fazia a eleição para presidente da casa, era essa minha brincadeira. Eu parava de jogar bola para ver debate, participava de campanha desde moleque, assim, sempre gostei. Mas era um sonho muito distante, porque para você entrar na política, ou naquela época, né? Começo dos anos 2000, aí fim dos anos 90, quando eu era bastante jovem, a política era aquela política tradicional, que exigia um padrinho, exigia muito Bem, dinheiro e tudo mais. Só que aí veio a eleição da Dilma, a, a, a derrubada da Dilma, o impeachment da Dilma, muito pela internet. Veio a eleição do presidente Bolsonaro, num movimento assim revolucionário na internet. E aí, em 2022, eu estava muito cansado disso tudo. Eu sempre gostei de política, como eu disse, sempre acompanhei e vi a possibilidade de eu realizar esse meu sonho antes daquele prazo que eu tinha pensado, quando ficasse mais velho, né, com uma família estabelecida, ia pegar o meu próprio dinheiro, não ia pedir para ninguém e ia entrar na política. E assim foi, comecei a fazer uns vídeos, meti o pau na turma do Partido Novo, que fazia oposição ao Bolsonaro. Como é que pode um partido de direita, como o Partido Novo diz que é, votar contra a privatização da Eletrobras no governo Bolsonaro em 2022 só para prejudicar o presidente? Então, naquela medida, eu fui me revoltando e vendo que tinha gente que dizia que era de direita, mas não era. E comecei a fazer uns vídeos e fiz um vídeo metendo pau no Novo, justamente porque eles votaram contra essa importante privatização que acabou sendo aprovada apesar do Partido Novo. E aí esse vídeo estourou, bombou, eu fui convidado para ser pré-candidato, ser candidato a deputado estadual, numa expectativa, sinceramente, muito baixa de me eleger, primeira eleição, não tinha padrinho, tive o apoio do deputado Ricardo Salles, que hoje está no Novo, mas na época estava conosco, com os bolsonaristas ali, né? E apoio, obviamente, o mais importante de todos, do presidente Bolsonaro, com quem eu me identifiquei logo de pronto, e tive 130 mil votos no estado inteiro. Então, estou realizando meu sonho de estar na política, era realmente um negócio da minha cabeça. E quando você é criança, você não tem noção de dinheiro, de poder. O que eu via era uma pessoa, vamos usar aqui o português claro, um homem rico ajudando os mais pobres, um homem de terno e gravata que aparentemente tinha mais condições ajudando quem mais precisava. E era aquilo que me encantava. Eu pensei em fazer medicina, então era algo dentro de mim de querer fazer, é vocação mesmo. E eu, modéstia à parte, acho que eu tenho vocação para política e tô tendo a oportunidade que poucas pessoas têm de realizar um sonho da vida delas. Tem muita gente que vive a vida inteira e não consegue realizar seus sonhos. Então sou muito grato, estou muito feliz e resumindo foi essa a história esse pela caminho, né? qual eu consegui chegar aqui nesse meu primeiro mandato, enfim, e trabalhar pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil. Você falou, né, da importância, Ricardo Nunes, Bolsonaro, toda essa galera que te ajudou no começo. A internet também tem uma importância para você no começo aí da sua caminhada política. Como que foi a relação da internet com a política, né, essa chegada para você? Eu só fui eleito, ao contrário do Lula, que diz que só foi eleito por causa da urna eletrônica, eu só fui eleito graças à internet. Né? Eu comecei a minha trajetória ali e quando eu fui eleito eu tinha 40, 50 mil seguidores, imediatamente já começou a crescer, mas mais do que isso, né? A possibilidade de você conversar com as pessoas, de você mandar o seu recado, mostrar o seu conteúdo. Hoje eu tô com 400 mil seguidores, né? Um número expressivo aí dentro, mesmo dentro do cenário político, como tem muita gente, ainda mais um deputado estadual, e graças ao presidente Bolsonaro,
eu frequentava a casa dele, eu fui o último a encontrá-lo antes dele ir para aquela primeira prisão domiciliar, dia 4 de agosto, e eu me lembro porque eu estava lá, 10 minutos antes dele ser preso, eu estava com ele. E, inclusive, ele muito preocupado em não passar do horário para atender as restrições que o Alexandre de Moraes havia imposto. E ele também me permitiu essa ascensão toda, muito próximo a ele, muito mesmo, uma relação assim, eu posso dizer de amizade, né? Ele mesmo falou algumas vezes, Lucas Bove é meu amigo, então a gente realmente se identificou muito, palmeirense como eu, a gente assistia aos jogos juntos. E ele me deu essa visibilidade toda, então sou muito grato a ele. E é graças à internet. Fiz uma campanha quase que sem recurso em 2022. Tive 30 mil reais de fundo partidário, por exemplo, que eu acho uma aberração o fundo partidário, mas enquanto existe, todo mundo tem que usar. Não dá para deixar só pro lado de lá. E então a internet é essencial para que jovens políticos, para que É. pessoas que não concordam com tudo que a TV ou que o sistema tradicional diz, possam aparecer. Acho fantástico e por isso que a esquerda quer tanto cercear as nossas liberdades digitais aí. É uma opção para quem, né, não consegue ter a voz, né, às vezes ouvida dentro do Lógico. parlamento, dentro da Alesp, né, vamos supor, Sim, consiga ter sim. mostrar sua cara, mostrar sua verdade, também sua realidade, né, algo que chega para complementar a política. E hoje em dia é muito mais impactante, porque, infelizmente, a TV Alesp, assim como a TV Câmara, a TV Senado, não tem uma audiência relevante. Além de ser chato pra caramba, o cara não fica assistindo ali a TV Alesp e não vai lá na tribuna acompanhar. Então eu diria para você, sem dúvidas, que hoje é muito mais importante você se posicionar e fazer um discurso na sua rede social do que na própria tribuna, no plenário da Câmara, do Senado, das assembleias, enfim. A internet dá realmente essa possibilidade da gente ter um alcance maior e expor as nossas ideias, enfim. Perfeito. Você falou novamente da relação com o Bolsonaro. Eu queria saber, né, entender como que nasceu essa relação, né? A partir de qual momento na política você se tornou próximo ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, né? Eu conheci o presidente em 2022, durante a campanha. Foi o próprio Ricardo que me apresentou. Tinha um grupo ali junto, tal. Aí tive com ele algumas vezes. Depois que eu fui eleito, aí ele sabia quem eu era, mas não tinha uma relação. Depois que eu fui eleito, logo depois eu encontrei com ele em São Paulo, no início do segundo turno. Aí me apresentei decentemente, falei, o senhor lembra de mim e tal, não sei o que, a gente foi se aproximando. Fiz campanha o segundo turno inteiro, não fui viajar, não fui passear, não fui pra praia. Fiz campanha o segundo inteiro, super feliz, com 130 mil votos, já eleito. Não deixei de fazer campanha pelos 30 dias do segundo turno. E a gente foi se aproximando. Depois ele acabou perdendo a eleição naquelas condições, a gente se aproximando, se aproximando. E aí eu e o deputado Gil Diniz, que é pré-candidato a deputado federal, mas hoje é deputado estadual, grande parceiro, éramos as referências do presidente em São Paulo. Sempre que tinha qualquer assunto ou que ele ia para São Paulo, ele ligava, avisava a mim e ao Gil. E aí essa aproximação foi assim. Eu sempre que ia para Brasília também ia lá falar com ele, ele me recebia e a gente foi criando uma intimidade, falando de todos os assuntos. Ele viu que ele podia confiar em mim acima de tudo, porque tem muito trair em volta. Então eu sempre fui um cara muito discreto, muito respeitoso. E bateu. Um cara muito bacana. O presidente Bolsonaro é aquilo que todo mundo vê. É realmente uma pessoa que eu sinto muita falta na política, mas sinto muita falta também sobre o aspecto pessoal. Falava com ele quase que toda semana, às vezes para pedir um aconselhamento, às vezes para trocar uma ideia, às vezes simplesmente para bater um papo, sabe? Eu sinto muita falta do presidente. Perfeito. E aí agora vamos falar sobre o Estado, né? Vamos. Esse seu primeiro mandato, 2022, você faz sua eleição. Como foi para você, ao longo desse primeiro mandato, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? São Paulo é muito grande, a gente tem um estado, né, imenso aqui. E quais foram as dificuldades que você encontrou e o que você considera de mais relevante que você trouxe para o estado? Olha, em termos de dificuldade, eu, graças a Deus, montei uma equipe muito qualificada. A minha equipe é assim, nota 10. Claro que ninguém é perfeito e tudo mais, então a minha equipe é nota 9, vamos dizer, né? Eu tenho gente trabalhando em várias regiões do estado, justamente para ouvir as demandas de cada região. Eu sou um deputado municipalista, eu acredito que a política tem que estar nos municípios. Aliás, acredito que o orçamento tem que estar na mão dos municípios. E então rodei 120 mil quilômetros em 3 anos. Essa é uma dificuldade de logística, mas é algo a ser superado. A grande dificuldade, na verdade, assim, é lidar, é o que todo mundo diz hoje em dia, é lidar com os políticos que são,
como é que eu não quero usar o termo centrão, porque é pejorativo e nem todos são do centrão. Mas são os políticos vaselina, sabe? Eu sou muito direto, muito sincero. À esquerda a gente já sabe o que esperar. O problema é aquele meio do meio, sabe? Coluna do meio ali, que às vezes é Bolsonaro, às vezes não é, às vezes se pronuncia, às vezes não se pronuncia, só vai na boa. Porque o cara olha no seu olho, ele fala uma coisa e depois ele não cumpre. Então essa, pra mim, é a grande dificuldade. Eu não consigo agir dessa forma. Eu sou uma pessoa que aprendi com meu pai. Eu sei que todo político fala isso, mas eu não consigo vir aqui e falar pra você que eu vou fazer uma coisa, depois não voltar, não fazer, voltar e fingir que nada aconteceu. Então essa é a grande dificuldade. E, cara, de verdade, em relação ao mandato, assim, se lá no começo tivessem dito que eu ia realizar metade do que eu realizei, modéstia à parte, eu já estaria satisfeito. Educação financeira nas escolas, programa de apoio psicológico para professor, obrigatoriedade do hino nacional em todas as escolas públicas e privadas para resgatar o amor à pátria, não é só porque é Bolsonaro, é para resgatar o amor à pátria, né? Rotas rurais, Semana do Etanol Paulista nas escolas, vários projetos em relação à merenda, conectando com o agro regional, projetos voltados à redução de impostos, de TCMD, de ICMS, de IPVA, isenção de IPVA para feirante, desconto do pedágio no IPVA no fim do ano, para a pessoa que paga um monte de pedágio, pelo menos tem um desconto no IPVA. Esses últimos estão ainda em fase Em de andamento, né? tramitação. Mas tem muita coisa boa, são mais de 20 projetos aprovados na Lesp, é um recorde. Muita emenda enviada, sou campeão de emenda para o agro, incluindo os federais, que tem 3 vezes mais emenda que a gente. Campeão de emenda para o Corpo de Bombeiros na história do Legislativo, top 3 da segurança pública, recurso para climatizar, botar ar-condicionado em escola, melhorar a qualidade dos equipamentos e tudo mais. Então, assim, realmente, modéstia à parte, tem muita coisa boa no mandato. Estou muito feliz com a produção legislativa nossa. Realizado, né? Com... Muito, realizando o meu sonho e assim... Espero, obviamente, sou pré-candidato à reeleição, espero me reeleger, mas a sensação de dever cumprido, ela toma conta de mim. Não tenho nenhum arrependimento ou nada que eu acho, que eu penso que eu pudesse ter feito e acabei não fazendo. Me dediquei muito, trabalhei muito. Então, estou realmente muito contente, muito satisfeito. Perfeito. Falando de Estado novamente, o Estado de São Paulo nunca foi governado pelo PT. E nessa campanha a gente tem novamente Fernando Haddad concorrendo e talvez num dos melhores momentos políticos da carreira dele. Como você avalia nessa corrida entre Haddad e Tarcísio para 2026 no Estado de São Paulo? O PT nunca governou e nunca vai governar o Estado de São Paulo. Essa é uma realidade. As 3 vezes que eles conseguiram, eu vou me referir à capital, porque é a maior cidade, concentra quase metade da população do Estado. As 3 vezes que eles conseguiram governar a capital, que foi com a Luiz Erundina, com a Marta Suplicy, por último com o Fernando Haddad, eles foram escorraçados da prefeitura no primeiro mandato, nenhum conseguiu se reeleger. O Haddad foi eleito o pior prefeito de São Paulo, foi o último. Já gostava de taxar as pessoas naquela época, agora mais ainda. Eu tenho minhas dúvidas se ele está no melhor momento político ou talvez no menos pior, mas sem dúvida você tem razão, é um momento de maior exposição. Só que a exposição na política é uma faca de 2 gumes. Quando você vai bem é uma coisa, quando você vai mal é proporcional. Então, assim, um cara que tem o apelido de Taxade, que foi eleito o pior prefeito de São Paulo, na história do estado de São Paulo, e olha que ele teve concorrente de peso, hein? Celso Pitta, Marta Suplicy, Luiz Erundina, enfim, o próprio Dória, que ficou lá se vestindo de gari, mas de bom não deixou nada. Então, assim, eu tenho um sentimento muito forte, não posso dizer que é uma certeza, claro, nenhuma convicção, de que o Tarcísio vai ser reeleito no primeiro turno. Acho que vai ser reeleito com perto de aí 60% dos votos. É claro que depende muito dos outros candidatos, mas acho que nenhum candidato aqui em São Paulo é capaz tanto de tirar voto do Tarcísio quanto de trazer voto para o Haddad. Acho que aqui são favas contadas. Claro que nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar mostrando, mas o governador Tarcísio, ele, além de ter um adversário fraquíssimo como o Haddad, ele é meritoso de tudo isso. Ele fez por merecer e ele merece, de fato, esse reconhecimento do povo de São Paulo. Até ia perguntar, né? Você como próximo à base do governo, o que você vê de diferencial no Tarcísio, né? O que ele tem de diferente dos outros candidatos? Vamos colocar o Haddad, né? Em proximidade na eleição, mas dos demais, o que ele mostra de diferencial para São Paulo e para a população também paulistana? Olha, o Tarcísio é pragmático. Acho que esse é um ponto, assim, é claro que ele não é um político nato, ele, como o pessoal fala, ele não é político. É claro que ele aprendeu a fazer política, ele sabe fazer política, mas não é a política ou a politicagem, aquela má política que norteia as decisões dele.
tomou algumas decisões impopulares no estado de São Paulo, recuou toda vez que precisava recuar e fez o que era melhor para São Paulo pensando de maneira estratégica. Acho que a maior diferença entre o governador, além da questão de não ser tão político, isso é uma faca de dois gumes, porque se por um lado ele não cede a pressões de oposição ou da mídia ou o que quer que seja, por outro lado ele também não tem tanto tato para agir com a própria base. Ele não tem aquela preocupação que outros governadores tinham, segundo dizem, de ficar agradando a base, de fazer reuniãozinha para tirar foto. Se você não tem pauta, ele não te recebe. Para ir lá tomar café, não dá tempo. Mas eu acho que, para além disso, a grande diferença dele para a maioria dos políticos, principalmente quando você pega o pessoal de esquerda, é a inteligência mesmo. O Tarcísio é muito inteligente. Ele conseguiu destravar obras que estavam paradas em São Paulo há 20 anos. Com domínio do PSDB, não só no governo, mas em todas as esferas do judiciário, do legislativo, do próprio executivo. O PSDB dominou a máquina no estado de São Paulo, indicava juiz, indicava promotor, indicava procurador. E o Rodoanel parado há 20 anos, o monotrilho parado há 20 anos, o trem São Paulo-Campinas, que a Dilma prometeu para a Copa, agora já está saindo do papel. Então, entrega de título de terra, o governador bateu recorde, a exemplo do presidente Bolsonaro, colocou agora, substituindo o Guilherme Piai, que foi um baita secretário de Agricultura, o melhor da história, um cara arrojado, um menino bom, que também é pré-candidato a deputado federal, colocou o Geraldo Mello, que foi presidente do INCRA na gestão Bolsonaro, portanto, o responsável por essas titularizações de terra. Tarcísio é estratégico, é inteligente, faz as coisas com a cabeça, sem emoção, e por isso, sem dúvida, vai ser reeleito. E eu tenho certeza que na hora certa, ele é um cara de grupo, vai apoiar o Flávio, mas que na hora certa ele também vai se colocar à presidência da República, vai ser presidente da República e vai dar continuidade ao projeto do Flávio de mudar o nosso país, com certeza. Perfeito. Você tem uma relação muito forte com o agronegócio, uma relação de... É a sua principal bandeira, né, dentro da Lesp. Qual que é a importância das políticas públicas voltadas para o agronegócio, para o pequeno produtor e também para o grande produtor aqui do estado, né? Olha, o agro, ele é eu quando escolhi a pauta, eu escolhi por convicção e não por interesse. Eu não sou produtor rural. Eu sou paulistano, aliás. Eu sou da capital. Sempre gostei de andar a cavalo, sempre gostei de comer churrasco. Viajei muito no interior de São Paulo porque tinha família, amigos, mas eu sou paulistano. Eu fui criado em apartamento. Só que eu tenho a consciência e a convicção de que, é óbvio, eu tô chovendo no molhado aqui, é o agro quem sustenta o nosso país e quem, inclusive, permite com que essas políticas públicas, inclusive na educação, que é uma outra pauta que eu defendo, sejam executadas. Se o agro vai mal, o Brasil vai mal. Inclusive, se o agro vai mal, o pobre sofre mais porque o agro indo mal, a comida fica mais cara. Então, para mim, é uma conta, assim, 2 e 2 são 4. Quem quer acabar com a fome, quem quer defender o mais pobre e ataca o agro, ou é ignorante ou é mal intencionado. É muito complicado. E o agro sofre muito. Inventaram que no Brasil a terra é boa, é só você jogar uma semente que nasce, que não sei o quê. As pessoas desconsideram as dificuldades logísticas, de mão de obra, da própria terra que merece e precisa de correção de solo muitas vezes, de irrigação. Se chove muito, atrapalha o produtor rural. Se chove pouco, atrapalha o produtor rural. Se faz muito calor, é ruim. Se faz muito frio, é ruim. Enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto é o Estado não atrapalhar. Quanto mais burocratizar, quanto mais desregulamentar, melhor é. Por exemplo, no caso de artesanais. O cara quer produzir ali uma geleia artesanal, antes ele tinha que preencher uma papelada, pedir autorização e produzir. Isso demorava meses, até anos. Agora, a gente mudou essa dinâmica. Você pode começar a produzir e a vender amanhã. Só que está aqui as suas obrigações. Qualquer hora eu vou aparecer e vou fiscalizar você. Se você estiver fazendo errado, eu te dei um voto de confiança, eu vou fechar a sua empresa. Ou vou te dar uma notificação, ou vou te multar, enfim, aí claro. Vai caber as Uma medidas coisa é cabíveis, assim, né? o cara não embalar direito o rótulo, outra coisa é o cara achar um rato na geladeira. São medidas diferentes, mas a gente dá o voto de confiança para o produtor. Esse é só um exemplo. Tá? Então tem o Rotas Rurais, lei de minha autoria, cria o CEP digital. Quem mora no campo, as pessoas não costumam saber, não tem CEP. Então, em casa a gente põe o CEP, pede uma pizza, chama a polícia, chama uma ambulância. No campo é assim, passou a segunda árvore, a primeira cerca à direita é a minha casa. O cara que não tem endereço não tem dignidade. Então o cara pode pedir uma pizza, pode escoar toda a produção dele, receber insumo e pode... Quantos policiais militares me relataram que estavam recebendo denúncias de violência doméstica, mas não conseguiam chegar no local porque não tinha o endereço exato. Então não dá pra identificar, passou a cerca branca à esquerda. Se o seu vizinho pintar a cerca de azul, perdeu o ponto de referência. Então, assim, isso traz dignidade, traz acesso aos serviços básicos, ao agro e a possibilidade de escoamento.
Então, veja, um deputado estadual, que tem a menor das três competências, o federal e o vereador têm muito mais competência legislativa, consegue fazer um projeto que dá endereço para as pessoas que moram no campo. Permite que a prefeitura planeje transporte municipal, de escolar, inclusive. Se tiver que pôr um posto de saúde, a prefeitura consegue saber onde que é o melhor lugar. O velhinho que mora lá no sítio chamar uma ambulância, uma mulher que está sofrendo uma violência, um produtor rural que está sendo assaltado, ou qualquer coisa que o valha. Então, é um dos projetos. É como a educação financeira nas escolas, o hino nacional nas escolas, que também pode parecer que não, mas ele tem tudo a ver com o agro, porque quem aprende a respeitar, admirar o Brasil, automaticamente aprende a respeitar e admirar o agro, que é o maior patrimônio do nosso país. Não é o futebol, não é a cerveja. Aliás, a cerveja é agro, mas não é a cerveja isoladamente, não é o samba, não é a mulher bonita, que nós temos muitas também. É o agro que sustenta o nosso país e que alimenta 20% do mundo. Então, a gente tem, repito, que não atrapalhar o agro e, numa segunda medida, fazer esse tipo de coisa que ajuda, como, por exemplo, a merenda agro paulista que eu falei. Você regionalizar a compra de merenda, você traz uma comida mais fresca pro aluno, traz uma pegada de carbono menor, porque a logística fica mais barata e ajuda o pequeno, médio e o grande produtor também. Acesso a crédito, a seguro rural, enfim, uma série de coisas. O Estado tem obrigação de apoiar esse setor que representa aí 30% do nosso PIB. Eu até ia perguntar para você falar sobre a lei do endereçamento, mas Já falei, já resumiu duas em tudo uma aí, certinho, ó. dois em um. E eu queria entender, né? Você falou do municipalismo, né? Algo que você defende. Como que funciona para você dentro da Lesp ter essa visão de que cada município pode também ter a sua força e sua, não digo vontade própria, mas sua Um pouco de força, independência, né? independência do órgão estadual e também do federal. Olha, o principal objetivo nosso para mudar essa dinâmica aí é eleger o Flávio. E eu não estou falando isso aqui porque eu estou pedindo voto, ou fazendo campanha para ele, ou pré-campanha, né? Ele é pré-candidato. Mas é porque a reforma tributária concentrou muito poder em Brasília. Vai existir um pequeno grupo, um comitê do governo que vai escolher para onde vão o dinheiro dos nossos impostos. E como no interior de São Paulo você tem mais de 90% das cidades com prefeitos de direita ou de centro-direita, meia dúzia do PT, por exemplo. Pode até ser que o cara não seja de direita, mas do PT, do PSOL, não tem. Imagine num governo Lula, eles escolhendo para onde vai o dinheiro. As cidades do Nordeste que estão cheias de petista lá, aliás, que recebem muito mais dinheiro. São Paulo, a cada R$ 1 que manda, recebe 7 centavos de volta. Tem estados no Nordeste que a cada R$ 1 que manda, recebem 4, 5, 6 reais de volta. E continuam na miséria. Por que será? Porque o PT, os governos do PT, colocam o dinheiro no bolso ao invés de melhorar. Imagina se São Paulo recebesse 10 vezes mais imposto do que dinheiro de imposto do que recebe hoje a máquina que a gente ia ser. Então esse é um grande problema. Eu acho que a gente precisa, como dizia Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil, precisa concentrar o recurso e o poder de decisão na mão dos municípios. Lá na Lesp, o que eu faço é justamente isso, é tentar desregulamentar, desvincular a receita e o trabalho das emendas parlamentares também. Muitas vezes, ao invés de eu mandar para a Secretaria Estadual de Saúde implementar alguma coisa, eu converso com a Secretaria do município e mando para o município. E esse trabalho ele existe graças a essas pessoas que eu tenho cuidando de várias regiões do estado, conversando, ouvindo. Eu, como disse, rodei 120 mil quilômetros em 3 anos, olhando no branco do olho das pessoas e dizendo do que você precisa. Aí a pessoa, a comunidade local diz, a gente precisa de um tomógrafo no hospital. Então eu não vou lá na Secretaria de Saúde e vejo, onde eu vou mandar? Eu venho aqui e ouço que precisa de um tomógrafo. Eu mando dinheiro para comprar um tomógrafo. E assim a gente vai favorecendo os municípios aí, que é onde as pessoas vivem, né? Perfeito. No começo da resposta, você até falou do Flávio. E aí eu queria saber, né? O Flávio está concorrendo à pré-candidatura à presidência do Brasil. Está passando por um momento difícil, muita turbulência na campanha dele. Como você enxerga, né? Esse momento dele e se ele consegue fazer não uma reviravolta, mas conseguir uma avalanche, uma subida nesse momento e se eleger para 2026? Olha, é assim, Luiz, eu não, a turbulência ela se deve a uma narrativa, né? Para mim já está claro que quando o Flávio solicitou o recurso para o Vorcaro era um cara que transitava em Brasília como um baita de um banqueiro em ascendência, não tinha nenhum escândalo, ninguém sabia de nada. E, inclusive, quando ele manda a mensagem às vésperas do Vorcaro ser preso, cobrando dinheiro, se você pegar o áudio dele
não é um áudio de alguém que está coagindo alguém. É um áudio de um cara pedindo, "Ô, vai dar certo, não vai dar, só me avisa." O cara tá com o pai preso, com o irmão lá nos Estados Unidos fazendo um filme para homenagear o pai endividado, porque o tal banqueiro prometeu e não cumpriu, né? E não era nem ele, eram terceiros, ele só foi um intermediário. E o mais importante, qualquer escândalo de corrupção, qualquer esquema de corrupção pressupõe contrapartida. O Flávio era um senador em 2024, quando houve essa conversa toda, isolado, bolsonarista, então não era parte do sistema. O presidente Bolsonaro preso, o Eduardo exilado, que nem existia CPI de Banco Master, nem nenhum tipo de escândalo. Qual contrapartida foi pedida? Qual contrapartida foi entregue? Absolutamente nenhuma. É diferente de senadores e deputados que receberam dinheiro e protocolaram projetos de lei que diretamente ajudavam o Banco Master. Então, é uma pequena turbulência, fruto de uma narrativa que acarretou numa queda de 2, 3 pontos percentuais. O Zema e o Caiado não ganharam, então acho que finalmente os concorrentes estão percebendo que não adianta bater no Flávio, vocês só vão ajudar o Lula. E a eleição, as pesquisas mostram que houve essa pequena queda, tudo, mas está praticamente empatado. E o maior cabo eleitoral do Flávio é o Lula, que não para de falar e de fazer besteira. Então acho que vai ser difícil, é um páreo duro. A gente precisa convencer aqueles 30% que em 2022 não votaram, que representa mais de 30 milhões de brasileiros, a votar. Porque se a gente não votar, se a gente não se dedicar, se a gente não tiver imbuído nisso, o Lula realmente vai ganhar, a margem vai ser apertada de novo, vai ter uma rejeição muito grande ao Lula, mas a gente sabe que vem a grande imprensa, até o próprio Poder Judiciário, esse centrão, uma turma que não quer o Flávio de jeito nenhum. A própria Faria Lima, na época do Bolsonaro, os impostos caíram, ele criou o Pix, que tirou bilhões de taxas que os bancos ganhavam. Então, a briga vai ser de Davi contra Golias. Mas eu tenho fé de que nós vamos recuperar o Brasil, sim. É até importante. É legal você falou, a briga é entre Davi e Golias ali, é uma briga entre dois grandes nomes, né? Na política, a gente já tem consolidado Lula e Bolsonaro, Flávio e Bolsonaro brigando. E como você enxerga os outros candidatos, né? A partir do momento que vai para o segundo turno, quem apoiaria o Flávio, quem ficaria de fora? Como você vê essa galera que tá, vamos supor, numa terceira via, mas que não vai chegar, né? Olha, eu tenho algumas críticas em relação ao governador Caiado e ao governador Zema, mais até em relação ao governador Zema. Mas respeito muito os dois. Acho que fizeram um bom trabalho, acho que tem grandes defeitos no trabalho de ambos, né? O próprio Caiado, por exemplo, aumentou o ICMS. O Zema, ele não conseguiu resolver os problemas fiscais de Minas, foi empurrando com a barriga junto com o STF e agora tá metendo pau porque não interessa mais a ele. Mas eu espero, por exemplo, o Caiado, eu diria para você que quase não tenho dúvida de que vai declarar apoio ao Flávio no dia seguinte. O Zema, o Partido Novo como um todo, me decepcionou tanto. Desde essa época que eu criticava eles em 2022 pelo voto contrário à privatização da Eletrobras. Aliás, o Novo foi me ajudou muito na minha eleição, porque graças a esse vídeo que eu fiz, que eu comecei a bombar nas redes. Eu não acredito no Partido Novo, eu acho que o Partido Novo tem um projeto próprio que não necessariamente está ligado à direita, ao liberalismo econômico, é tudo aquilo que os nossos valores representam. Então, eu tenho minhas dúvidas, não duvido, não seria estranho se o Zema ficasse neutro, isentão. Em cima do muro ali, Né? né? Mas eu acho que o Caiado apoia. E acho que são só esses 4 candidatos. Não sei se tem mais alguns. Tem o menino do MBL lá. Sim. Esse aí deve ficar neutro. O MBL já pregou o voto nulo em várias eleições, né? É o tipo de político que não dá pra entender. Você faz parte da política e prega o voto nulo. É de uma ignorância ou de uma maldade extrema, porque alguém vai ganhar. Então é aquele negócio. Você tá andando de carro na rua, de um lado tem 5 pessoas, do outro lado tem uma pessoa. E você perdeu o controle, você vai bater o carro. Você joga pra onde tem 5 ou joga pra onde tem uma? Você não quer jogar pra nenhum lado, mas você vai bater. Você tem que jogar pra um lado. Mas você vai jogar pro lado que tem uma pessoa. Eu acho que é isso. Você pode não amar o Flávio. Você pode não gostar do Bolsonaro. Mas se você puser ele e o Lula na mesma prateleira, no mesmo parâmetro, ou você é desonesto ou você é muito burro. E eu acho que esses meninos são tudo menos burros. Perfeito. E agora a gente vai voltar novamente para São Paulo. Na área da educação, você tem um projeto que é a implementação de câmeras, instalação de câmeras dentro da sala de aula. Como seria, né? Como funcionaria essas instalações? Né, que São Paulo é muito grande, tem milhões de alunos, milhares de escolas dentro do estado. Como funcionaria esse projeto e qual que é o benefício dele para a população e para o estudante e para o professor também, né? São mais de 5.300 escolas no estado de São Paulo, as estaduais.
E o projeto, ele institui um programa que chama PROAP, Programa de Proteção ao Aluno e ao Professor. E eu tenho, como disse, rodado o estado e conversado com os professores. E, ao contrário do que os sindicalistas e a esquerda, inclusive a Bebel, que é daqui de Piracicaba, diz, os professores são totalmente a favor da medida. Porque hoje em dia eles sofrem bullying, eles sofrem agressões físicas, agressões verbais, eles sofrem ameaças, eles veem aluno traficando droga, eles veem aluno consumindo droga, eles têm medo do aluno puxar uma faca, como graças a Deus não acontece há muito tempo, mas tivemos alguns anos alguns incidentes assim. Então a minha ideia é colocar câmera com captação de áudio e vídeo que fique registrado e gravado por um tempo, sem acesso livre, quem pode acessar é só através de boletim de ocorrência ou até de medida judicial, tá? Para que possa ser. Algumas escolas que têm câmera, algumas públicas, o pessoal adora, inclusive diz que os alunos pedem o VAR. Porque assim, quem não deve não teme. Então, se sumiu uma caneta e você acha que foi o seu amiguinho que roubou e o seu amiguinho não teme, ele chama o VAR e vai lá olhar. Imagina numa situação onde essa questão, por exemplo, da violência contra a mulher, da misoginia, ela é cada vez mais recorrente. Só que, e é um fato, é uma questão social, só que por outro lado também ela é cada vez mais utilizada como ameaça, como vingança das mulheres. Então eu fico imaginando, se um dia uma aluna for mal numa prova e disser que o professor assediou ela, a vida desse professor acabou, mesmo que seja mentira. E por outro lado também, se um professor assediar uma aluna também, isso tem que ser verificado. Então é para proteger a todos, o professor, o aluno, a própria comunidade escolar, câmeras com inteligência artificial, que a hora que o menino puxa uma faca da mochila, ela já identifica em 1 milissegundo, já avisa a polícia, já avisa o professor, já avisa o diretor, é para proteger mesmo. Se tiver professor falando de política em sala de aula, seja de Lula, de Bolsonaro, de Caiado, de Zema, de Renan, sei lá de quem, ele também vai ser penalizado porque ele não pode fazer isso. Então eu não quero que fale do Lula, mas também não quero que fale do Bolsonaro. Acho que tem que ser uma escola neutra, Uma sem política, partido, falar em política no apolítica. geral, né? Exato, pode falar do sistema político, contar a história de uma maneira imparcial. Agora, fazer proselitismo político, fazer doutrinação dentro de sala de aula, não pode. É interessante também esse projeto, traz não só para a segurança, mas a gente consegue, com essas câmeras, ver a defasagem no estado, né? Ou sem dúvida. Porque a gente tem muitas escolas, a gente percebe no dia a dia, a gente vê pelas cidades, mas em alguns momentos tem uma defasagem. E aí, a partir desse momento com a câmera, você acredita que dá para estudar o porquê que o aluno não está indo para a escola? Eu acho que a gente tem, sem dúvida, a câmera ela ajuda em vários aspectos. Nesse ponto também, até para escancarar assim a verdade sobre a quantidade de alunos em sala de aula, a falta de professores. Eu acho que ela está muito mais ligada a você identificar os problemas, não como resolvê-los. Acho que ela pode ajudar sim em alguma medida, mas nós temos um desafio muito grande na educação. É a gente cuidar de digitalizar, de modernizar essa educação sem perder a essência. Antigamente a gente precisava decorar a tabela periódica porque você não tinha onde consultar. Hoje em dia você está com isso aqui na mão o tempo inteiro, então você não precisa decorar. Você precisa aprender outras coisas, né? Então, por exemplo, eu sou autor de uma lei que já está em vigor hoje em dia, em prática, robótica e programação nas escolas. O moleque precisa aprender a programar um joguinho de celular. Eu já não sou dessa geração. Você é mais novo, deve saber. Programar alguma coisa, não decorar a fórmula de Bhaskara. Então a gente precisa modernizar o currículo, sem deixar o que é tradicional de lado e tudo mais, e fazer com que o aluno tenha atenção prendida. Porque um professor falando durante 7 horas numa lousa e o aluno acostumado com a telinha o dia inteiro, não tem como competir. É muito difícil. Precisa melhorar a qualidade dos professores também, melhorar salário, condição de trabalho dos professores, por isso esse meu programa de apoio psicológico, qualificação. A maioria dos professores não é doutrinador, que nem a gente fala. Eu já percebi essa realidade, eles são doutrinados já. Eles já são da terceira geração de Paulo Freire. Eles realmente acreditam que o que eles estão falando de mal do agro é verdade, eles não estão ali na maldade. Então a gente precisa mudar essa realidade e trazer o professor para o nosso lado também. Aí a gente vai melhorar essa questão dos absenteísmos, das ausências, aí, tanto do professor quanto do aluno. Perfeito. E entre os projetos apresentados nesse ano de 2026, tem o projeto, né, de proteção ao consumidor, o incentivo dos combustíveis sustentáveis e o direito das gestantes, né? Foi o que você apresentou no ano de 2026. Sim. Qual que você enxerga que é o mais importante para esse ano e que ainda saia, né, na LESP, tenha um andamento correto? E qual que ele é
mais estratégico para São Paulo? Olha, eu tenho vários projetos apresentados e a maioria deles, eles têm uma razão. Dificilmente eu apresento um projeto só por apresentar. O que acontece algumas vezes é alguém que me pede, por exemplo, o projeto do dia do terno preto, e você só usa terno preto, você me pediu, eu falei, pô, legal, acho que eu gosto de terno preto, eu vou fazer lá porque você é o meu amigo, Uhum. você é um parceiro, você é um cara importante, eu quero te agradar como exemplo, né? Mas a maioria são projetos estruturantes. O projeto do combustível é justamente na intenção de você reduzir tributo, reduzir imposto para combustível renovável, ou seja, para álcool, etanol. Eu fui totalmente contra, sou totalmente contra a gente incentivar a indústria do carro elétrico puro, né? Incentivar o chinês ao invés de incentivar o nosso produtor rural. O das grávidas, ele é basicamente para criar um cordão de identificação, igual tem de autista, de Uhum. TEA, porque tem muita grávida que fica constrangida, ou que é muito gordinha, ou que é muito magrinha, as pessoas não sabem que está grávida, então, para ela ter um acesso a uma fila preferencial, um assento preferencial, enfim, tudo aquilo que as nossas mulheres que estão aí gerando vidas precisam, então acho que é um projeto muito importante também. Qual foi o outro que você O comentou? outro foi da proteção do consumidor. Proteção do consumidor é um projeto que proíbe vender como carne aquilo que não tem tecido animal. Então tem aquela foto linda de um hambúrguer suculento, a velhinha vai lá comprar pro netinho, quando ela vê, Hum. não é carne, é um disco de proteína de ervilha com soja, com ácido ascórbico, com corante, não sei o que, com não sei o que, não sei o que lá, e o outro é simplesmente carne, muito mais saudável, muito mais nutritivo. Então, são projetos nesse sentido. E aí você vê que é um projeto que ajuda o consumidor, mas que ajuda o agro também. O produtor de soja não quer vender hambúrguer, ele quer vender ração para o boi. Então, a gente ajuda tanto o produtor de soja quanto o pecuarista e assim por diante. Ajuda os dois lados, Os né? dois Sempre. lados. E esse ano eleitoral, eu queria saber quais são os planos para 2026. Se você vem para a reeleição de deputado estadual ou se tem outro cargo que você vai concorrer, como que tá esse ano para você? Eu sou pré-candidato à reeleição. Eu digo isso desde o início do meu mandato, desde o início da minha legislatura, porque tem uma série de projetos que eu consegui aprovar e que eu quero ver implementados, por exemplo, a Semana do Etanol Paulista nas escolas, para levar a cultura do etanol para as crianças, e as crianças ensinam os pais que o etanol é mais limpo, é renovável, é paulista, é mais barato. A gente já está implementando em algumas regiões, mas eu quero levar isso para o estado inteiro. Eu tenho projeto de exame toxicológico para professor e aluno em universidade pública, de cobrar mensalidade em escola, em universidade pública para não para os cursos relevantes, mas para aquele aluno que é pós-doutor em filosofia da arte canibalista do século XVIII na Austrália, sabe? Assim, coisas que são totalmente relevantes para o Brasil. Tem uma série de projetos que eu quero executar e eu aprendi, modéstia à parte, muito rápido, conheci muita gente e eu acho que se eu tiver a oportunidade de ser reeleito, eu que sou pré-candidato, né, vou pedir voto só a partir de 16 de agosto, acho que a gente vai conseguir ter um mandato, um segundo mandato ainda mais profícuo do que esse primeiro que realmente, como eu te falei, me surpreendeu positivamente. Eu realmente não esperaria que a gente conseguisse fazer tanta coisa. Então venho para a minha reeleição, sou pré-candidato, tenho alguns amigos pré-candidatos a deputado federal, como Guilherme Piai, secretário de Agricultura, o Renato Bolsonaro, o Gil Diniz, que é deputado estadual lá comigo, apoiar o nosso querido governador Tarcísio, o André do Prado, presidente da Lesp, que sem ele a gente não teria feito nada disso que a gente fez. Ele foi um cara que assim comprou as brigas da direita lá dentro. O Derrit, que foi o melhor secretário de Segurança Pública da história, reeleger o nosso governador Tarcísio e trazer o Flávio. Em São Paulo, a gente precisa entregar mais de 60% dos votos no estado aqui, porque em 22 nós perdemos a eleição, foi aqui, não foi no Nordeste. No Nordeste, o Bolsonaro cresceu, diminuiu a diferença para o Lula. Em São Paulo foi 55-45. Tivesse sido 60-40, a gente tinha ganhado a eleição. E sem pandemia, sem guerra, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e companhia, eu não consigo nem imaginar onde esse país ia estar. E com Trump ainda nos Estados Unidos, que quer ajudar aqueles que são liberais, que são de direita, que são a favor das liberdades, o Brasil estaria, sem dúvida nenhuma, chegando naquele lugar onde você deve ouvir desde moleque, assim como eu, que é o país do futuro. O futuro está chegando, eu acredito nisso, e é com a direita, com Flávio Bolsonaro, então vou trabalhar muito pela minha reeleição, mas vou trabalhar mais ainda pela eleição de Flávio Bolsonaro. Acho que o próximo presidente indica 4 ministros do Supremo, quase metade dos ministros das cortes inferiores dos Supremos Tribunais, dos tribunais superiores de justiça, e
essa é uma pauta muito importante. Não é só o que ele vai fazer, a questão da segurança. Não dá mais pra gente ver gente morrendo por causa de um celular que o cara quer tomar uma cervejinha. Não dá mais pra gente ver as mulheres sofrendo com abuso, com feminicídios, taxas que vem crescendo no governo Lula, ao contrário do que era no governo Bolsonaro. Propriedade rural sendo invadida, o produtor rural sem acesso a crédito. Enfim, a educação é uma porcaria. Não dá pra gente aguentar mais 4 anos de Lula. O Brasil é muito resiliente, mas nós estamos chegando no limite. Então, a minha expectativa é me reeleger todos esses meus amigos e, sem dúvida nenhuma, meu amigo Flávio para presidente da República. Perfeito, queria agradecer sua presença. Muito obrigado por estar aqui no canal Estado de São Paulo para a gente conversar sobre política, sobre, né, toda a parte do Estado e também do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. Sempre que convidarem, estarei à disposição. Obrigado. Essa foi nossa entrevista com o pré-candidato Lucas Bove. Agradeço a todos que acompanharam até o final. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!